Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Lembra que a tia já explicou sobre potenciação em sala de aula, quando a gente estava estudando as regras lá das expressões numéricas, mas devido a gente ter alguns alunos que vieram de outros colégios e que mencionaram que ainda não viram esse conteúdo, então eu achei prudente, mesmo com algumas explicações lá por áudio, né? Mas eu achei prudente gravar essa aula aqui, fazendo uma explicação mais ampla para vocês, ok? Muito bem. O que a gente precisa saber antes da gente começar aqui tudo? Aqui a tia colocou algumas regras da potenciação, que essas regras elas vão nos auxiliar muito no entendimento do que é a potenciação. Nós sabemos que potenciação é o quê? É o resultado de uma multiplicação de fatores iguais. Exemplo. Quando eu falo assim, ó, 3 elevado à terceira potência, eu estou dizendo que esse 3, que é a base, ele vai se repetir, ou seja, ele vai se multiplicar esse número de vezes, 3 vezes. Então, 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, 3 elevado à terceira potência é igual a 27, ok? Muito bom. Então, vamos aqui agora para algumas regrinhas que a gente precisa estar ligadinho aí. Aí, ó, todo número elevado a zero é igual a 1. A tia já mandou lá no grupo, né? Já gravei um vídeo explicativo para vocês. Aqui agora, vamos para essa aqui, ó. 3 elevado a 1. Gente, esse número 3 aqui é apenas um exemplo, pode ser qualquer número. Então, significa dizer que existe uma base, que no nosso exemplo é o 3, e que ele vai repetir o número de vezes que está aqui. Então, se o meu expoente é o 1, óbvio que o meu resultado vai ser ele mesmo. Por quê? Ele vai se repetir apenas uma vez. Então, 3 se repetindo apenas uma vez é 3. Então, todo número que for elevado a 1, o resultado vai ser ele mesmo. Ótimo. Esse expoente 2 aqui, ele está relacionado com o cálculo de uma figura de dimensões 4. E aqui, observa que eu fiz aqui a representação de um quadrado para vocês observarem. Então, aqui a gente tem que a minha base é o 4. Então, quer dizer que as medidas desse quadrado, dessa figura geométrica, vai ter dimensões o quê? 4. 4 no comprimento, 4 aqui na altura ou na largura. E quantas vezes que esse número se repete? 2 vezes. Por quê? Quando eu estou calculando a área de um quadrado, eu simplesmente multiplico 2 vezes. Então, quando eu faço 4 elevado ao quadrado, é quanto? É 16. Por quê? Porque é 4 vezes 4. Então, vamos lá? Lembra como que a gente calcula a área? Lá inicialmente, antes da gente aprender a fórmula, a gente sempre calculava na malha quadriculada. Lembra? Então, ó, quantos quadradinhos de 1 centímetro a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, que é o resultado de 4 elevado ao quadrado. Portanto, um número que é elevado ao quadrado, ele está relacionado diretamente com o cálculo da área de um quadrado. Certo? Vamos passar agora para a próxima aqui, ó. Todo número elevado ao cubo, ou seja, a terceira potência, ele está relacionado com o quê? Com o cálculo do volume de um cubo. Ou seja, vai ser o cálculo de um cubo, ou seja, vai ser uma figura espacial que vai ser formada por quadrados de mesma dimensão. As arestas vão ter as mesmas dimensões, que no nosso exemplo vão ser 2. Mas o cálculo do volume, a gente sabe que a gente calcula como? Eu vou levar em consideração 3 dimensões. Eu vou levar profundidade vezes comprimento vezes a largura, que no nosso exemplo todos eles medem 2. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, quer dizer que no nosso exemplo aqui, o volume daquele cubo ali, ou seja, quantos cubinhos, né, caberiam aqui dentro dessa caixa? Caberiam 8 cubinhos.
coloquei aqui em destaque o que são os elementos da nossa potenciação. Então, aqui a gente tem que a primeira coisa, a gente precisa de uma base. Ou seja, o que é a base? É o número que vai se repetir ou é o número que vai ser multiplicado determinado número de vezes. Então, esse aqui no nosso exemplo é o 2. É ele que vai se multiplicar algumas vezes. Esse daqui de cima, ó, é o expoente. E é esse número daqui que vai determinar quantas vezes que esse aqui vai ser multiplicado. E esse aqui, o 8, é o resultado da multiplicação, ou seja, é a potência. Ok? Então, para que eu possa fazer com mais segurança, se você ainda não sabe todas as potências ainda, olha o que eu sugiro. Base é o que se repete. Então, é o 2. Quantas vezes ele vai se repetir? E repetir, nesse caso, é multiplicar-se. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Então, ó, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Espero que tenham gostado, que tenham entendido direitinho. Dando continuidade ao nosso estudo de potência, a última coisa que falta para a gente concluir isso aqui é a gente ver potência de base 10. O que significa isso? Que sempre a minha potência vai ter a base 10 elevada a um determinado expoente. Então, para me resolver isso aqui, é bem simples. Basta que eu vou fazer o quê? Vou colocar o número 1 e aí eu vou olhar aqui, ó, o expoente que eu tenho. Neste caso é o 5. Então, aqui eu vou colocar a quantidade de zeros correspondente ao meu expoente. Então, quer dizer que 10 elevado à quinta potência é a mesma coisa que 100.000. Então, essa é a potência desenvolvida. Agora, e quando o exercício me pede o caminho contrário? Lembra que eu sempre falo, a matemática ela tem um caminho de ir, mas ela também tem um caminho de volta. Então, agora eu tenho aqui um número desenvolvido e eu quero representar ele em forma de potência. Então, o que é que eu tenho que fazer? Neste caso aqui, a gente tem o número 500 milhões. Então, eu quero representar ele em forma de potência de base 10. Então, eu vou ter que fazer o quê? Contar quantos zeros eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vou pegar o número inteiro que está aqui, que é 5, vezes... A gente não está trabalhando na potência de base 10, porque tem que multiplicar uma potência de base 10. Eu contei quantos zeros aqui? 8. Então, 8 vai ser o meu expoente. Então, 500 milhões é a mesma coisa que ser 5 vezes 10 elevado à oitava potência. E para finalizar aqui, um outro exemplo, eu tenho aqui, ó, vou contar lá de novo, ó, 1, 2, 3. Então, vou colocar 43 vezes 10 elevado à terceira potência. Então, quer dizer que 43.000 eu posso escrever dessa outra forma aqui, em forma de uma multiplicação de potência de base 10, que é 43 inteiros vezes 10 elevado ao 1.